Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Wexit, o W-Exit, a saída do Oeste, né? O movimento que quer separar não só a província de Alberta do Canadá, mas várias províncias do Oeste do Canadá, e muitas delas estão dispostas a entrar nos Estados Unidos. Você lembra quando o Trump fez essa proposta do Canadá passar a ser um estado americano e coisa e tal? O pessoal não gostou, brigou muito e coisa e tal, mas a verdade é que a grande resistência que teve a isso foram das grandes cidades canadenses, né, dos comunistas canadenses, o pessoal de Ontário, Quebec e da Colômbia Britânica, né, de Toronto, Toronto, Quebec, Vancouver, essas grandes cidades no Canadá. A província de Alberta, por outro lado, já há muito tempo planeja sair do Canadá e eventualmente pode até entrar para os Estados Unidos, né? E Alberta já é abertamente isso, é totalmente favorável a esse tipo de coisa. E vocês sabem, a Constituição do Canadá, ao contrário das constituições da maior parte dos países, permite sim separação. É possível que se faça um plebiscito e que se aceite a separação de parte do país. Então existe uma campanha muito grande agora para separar toda a parte oeste do Canadá para se tornar um novo país independente e eventualmente no futuro até se unir com os Estados Unidos. Isso tornaria até a ligação dos Estados Unidos com o Alasca e eventualmente daria acesso aos territórios aqui gelados do Canadá. Essa parte roxa aqui, na verdade não mora ninguém praticamente nessa área aqui, é muito deserto, é muito frio, né? Vamos entender o que está acontecendo lá. Será que o Trump vai ganhar essa? Essa notícia foi sugerida por O Esporádico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram que quando o Trump propôs, né, anexar o Canadá aos Estados Unidos, isso gerou uma onda de patriotismo muito grande lá no Canadá, teve o tal do efeito Canadá, que lançou a esquerda de volta ao poder por lá e coisa e tal, e era o efeito que o Lula esperava aqui no Brasil também, né, que o Trump batendo no Brasil, eu vou também ganhar, a esquerda vai melhorar aqui no Brasil. E não é bem isso que aconteceu, né? Até deu uma melhorada pequena para o Lula, mas muito mais por conta da desvalorização do dólar, né? da inflação, da queda da inflação, do que qualquer coisa referente ao Trump. O efeito Canadá simplesmente não colou aqui no Brasil. Mas parece agora que lá no Canadá a coisa também não está tão tranquila assim não, né? Então já havia esse movimento aqui, ó, de separação do estado de Alberta do Canadá, tá? Por que havia essa separação? Vejam. Esse daqui ó, é um mapa do Canadá, né? Você pode ver, o Canadá tem grandes cidades aqui, ó, Toronto, Montreal, então Quebec e Ontário são as províncias orientais, né, do leste do Canadá, são extremamente esquerdistas, então isso aqui vai continuar o Canadá mesmo, não tem nada. Do lado de cá tem a Colômbia Britânica, que também é bastante esquerdista, mas principalmente pela região de Vancouver, tá? Aquele fenômeno que a gente vê acontecer aqui no Brasil também, né? Grandes cidades tendem mais à esquerda, enquanto o interior tende mais para o conservadorismo, né? Então aqui no Canadá também a Colômbia Britânica, embora seja muito à direita, aqui a região de Vancouver é muito povoada e é o pessoal muito à esquerda, então acaba levando isso tudo aqui para a esquerda. Agora, Alberta, a capital é Calgary, tem uma característica que, primeiro, é muito conservadora e, segundo, tem muito petróleo. E haviam acordos, né, dos Estados Unidos para exportação de petróleo e coisa e tal, que o governo canadense anterior, do Justin Trudeau, tinha bloqueado, né, em nome do meio ambiente e coisa e tal. Isso deixou o pessoal de Alberta muito chateado, porque é dinheiro no bolso deles, né? Ou seja, proibir essa exploração de petróleo tirou dinheiro do pessoal lá de Alberta. Então, Alberta já há algum tempo tem planos de se separar e entrar para os Estados Unidos, ou então se tornar um país independente. E também Saskatchewan, que é esse outro estado, também tem essa mesma ideia. Então esses dois aqui são os que estão mais avançados a coisa, né? Só que agora, parece que depois que teve a rebarba dessa coisa toda, teve essa briga toda, teve o patriotismo canadense, o pessoal reclamando do Trump, não vamos ser um estado americano e coisa e tal, mas quem reclamou mesmo foi principalmente as grandes cidades aqui, né? E agora, segundo estão dizendo, esse movimento Wexit, que era a saída da província de Alberta, isso é antigo aqui, isso aqui é 2019, ó. É coisa antiga já, né? Justamente por conta dessa pipeline, né? dessa dutovia, para explorar o petróleo que tem lá em Alberta, vender para os Estados Unidos. Pô, o pessoal quer mais dinheiro para nós, pô, queremos, né? Então, isso já existe há algum tempo, né? Só que agora parece que isso está aumentando, tá?
Aqui, ó. As províncias do Ocidente oficialmente anunciaram um acordo de Wexit, que está chocando o Canadá, né? Então tem aqui uma proposta que é mais ou menos isso daqui, tá? Então, essa proposta aqui também é exagerada. Eu não acho que Vancouver vai fazer parte dela. Eu acho que vai continuar uma parte aqui de Vancouver, vai ter que continuar fazendo parte do Canadá, porque é muito esquerdista. Se ficar no meio do pessoal, vai acabar a votação dando errado, né? E também essa área aqui de Ontário, que eles estão pintando de vermelho aqui, também não dá. A própria Manitoba, aqui essa região aqui, que tá vendo? É esse estado aqui de Manitoba, com a capital Winnipeg, embora seja, é uma coisa mais meio do caminho, entendeu? Não é nem muito de direita, nem muito de esquerda como Ontário. Então não sei se Manitoba vai entrar também. Mas a verdade é a seguinte, se entrar Saskatchewan e Alberta e a Colômbia Britânica sem Vancouver, e o resto aqui, ó, territórios do Nordeste e Yukon, isso aqui não tem ninguém, isso aqui não mora quase ninguém nessa área aqui, né? Então isso aqui poderia unir todo mundo aqui e ia formar uns Estados Unidos aqui, ó, ia chegar até o Alasca, né? Ia formar toda uma nova área dos Estados Unidos e, muito importante, chegar no Mar Ártico, né, no Oceano Ártico, que é a preocupação do Trump na questão de segurança. O Trump tem uma preocupação muito grande com a segurança no Ártico, por conta da Rússia e coisa e tal, e ele quer ter acesso ao Ártico, embora ele já tenha pelo Alasca, ele quer ter acesso a mais áreas por aqui. Então parece que a coisa está bastante adiantada, tá? Já tem todo um governo provisório definido, já estão fazendo as preparações para declarar a independência do Canadá, é o que está dizendo o pessoal aqui. Por enquanto, eu só vi isso em discussão, em fóruns aqui, e tem vários vídeos aqui falando sobre essa separação, né, sobre como é que está sendo planejado isso, justamente essa questão da separação. Tem esse vídeo aqui do repórter canadense aqui falando sobre isso. Ele também, nesse mesmo canal, ele traz um vídeo desse outro grupo aqui, que é o Rebel News, né? Que é uma outra mídia lá do Canadá, também falando sobre essa preparação do pessoal, que basicamente seria justamente um acordo conjunto de separação aqui de toda essa área aqui, né? De Manitoba para cá, todo mundo sairia e eventualmente poderia até no futuro entrar nos Estados Unidos. Essa seria a proposta. Ficaria o Canadá mesmo, só a parte leste do Canadá aqui, com os grandes centros de Toronto e Montreal, né? Outra coisa que eles falam aqui é que muito provavelmente, se isso acontecer, Quebec vai querer se dissolver também, Quebec vai querer se separar também, porque Quebec sempre teve uma proposta de independência do Canadá, né? Porque se fala francês no Quebec, né? Montreal é uma cidade com muitas características francesas, e o pessoal sempre teve essa briga com o Canadá que fala inglês, que seria principalmente Ontário, né? E também essa outra região aqui, Nova Escócia, Terra Nova e Labrador. Então, assim, não dá para saber muito bem como é que vai ser esse negócio aqui, mas o ponto importante é, Alberta já tem todo o planejamento para sair, Saskatchewan também deveria sair também, e aí a questão é se a Colômbia Britânica vai também ou não vai, e os territórios aqui que estão ao norte, aqui, que seriam importantes também, né? Como é que vai ser isso daí, a gente não sabe, mas é muito interessante essa proposta. Tá arriscado o Trump, no final das contas, ganhar essa parada, tá aqui, ó. Um movimento político no Canadá que quer quebrar o Canadá em dois por conta das diferenças econômicas e políticas entre o leste e o oeste da nação, né? E também para permitir o acesso de barcos militares à passagem noroeste, que o Canadá diz que é água territorial deles. Então a passagem noroeste, a gente está falando justamente disso daqui, ó. Essa passagem aqui, tá vendo aqui? Isso aqui, ó, é uma área que é difícil passar navio aqui, porque tipicamente isso aqui é tudo congelado, tá? Isso aqui é tudo com geleira aqui, né? Mas à medida que a temperatura está aumentando, as geleiras estão diminuindo. Então já acontece há alguns anos que essa passagem é aberta. Mas isso daqui é água territorial do Canadá. E os Estados Unidos quer esse direito a essa água territorial aqui, né? Essa é a proposta do Trump de anexar o Canadá. Essa foi a proposta que ele fez, né? Enfim, isso vai dar algum resultado? O Trump vai conseguir conquistar o Canadá? Eu não sei, mas a chance está muito maior do que parecia, tá? Ou seja, está tendo uma grande conversa, parece muito mais provável do que parecia há algum tempo. Aqui tem outras reportagens falando sobre isso também. Entraria Manitoba até a Colômbia Britânica, mas sem Vancouver, tá? Vancouver, que fica aqui na Colômbia Britânica, continuaria como parte do Canadá, porque é muito esquerdista, não aceitaria essa questão da divisão, né?
Enfim, assim, eu ainda acho muito pouco provável isso, tá? Seria uma coisa ainda muito distante. Mas eu não sei não, parece muito mais provável do que o pessoal diria, né? Ou seja, essa cantada do Trump para o Canadá fazer parte dos Estados Unidos talvez atraia pelo menos parte do Canadá. E aí o que vai sobrar do Canadá depois vai ser complicado, né? O Canadá fica muito menor no final das contas. É verdade que o grosso do Canadá é justamente essa área aqui de Montreal, Toronto, né? A riqueza do Canadá é muito essa área aqui, Quebec, Montreal, Toronto, essa região toda aqui, que é muito rica, né? Justamente na fronteira com os Estados Unidos. Isso continuaria sendo do Canadá e coisa e tal. A complicação ficaria com Vancouver, que é a cada outro lado, e né, ficaria meio isolado do lado de cá se continuar fazendo parte do Canadá como um todo, né? Como é que seria essa engenharia, eu não sei. Mas não deixa de ser curioso esse negócio. Será que vamos ter essa explosão do Canadá?